Olá, é com muita satisfação que eu te convido a assistir o episódio de hoje do Juridicamente Falando, que veio para descomplicar o direito. E desde já te lembrando para você se inscrever no canal, para você não perder nenhuma entrevista, que todas são imperdíveis. E hoje eu trouxe a doutora Elizabeth Nascimento, que é especialista em direito do trabalho, e hoje vamos falar especificamente sobre o direito da mulher, né? Porque o direito do trabalho é muito extenso, né? Mas escolhemos falar sobre o direito das mulheres. É um grande prazer, doutora Isabel, estar aqui no programa Juridicamente Falando. Tenho acompanhado aí o programa, já sou espectadora e estou muito feliz de estar aqui hoje para falar de um direito que eu amo, que é o direito das mulheres trabalhadoras. Muito obrigada pelo convite. Tem muita coisa que é mito, que é verdade, acho que é isso que a gente vai tentar desmistificar, né? O que de fato é direito, o que de fato é só um mito. Então vamos começar falando assim, quais os principais direitos trabalhistas que são garantidos especificamente para as mulheres? Então, eu trouxe 4 direitos aqui para falar um pouco para vocês, que é mais o direito da prática do nosso dia a dia. O primeiro é a proteção à maternidade, né, que é um direito muito conhecido e toda hora nós estamos assim ajuizando ações nesse tocante, que vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso. O outro direito que eu também vou falar um pouco para vocês é a manutenção do trabalho da trabalhadora que é vítima de violência doméstica. É um assunto que, infelizmente, toda hora também nós estamos falando, está batendo a porta do nosso escritório. Vou falar também sobre as práticas, a legislação que tem sobre as práticas discriminatórias contra as mulheres, o que a lei garante nessas práticas, e também sobre igualdade salarial, que ainda é um problema, né, no nosso país. É até difícil a gente imaginar que nós estamos em 2025 e a gente ainda tem essa diferença de salário entre homens e mulheres, né? Felizmente, ainda num percentual de 17%, que mulheres que exercem a mesma função que os homens e ganham salários inferiores. Ainda acontece muito, doutora Isabel, infelizmente. Um dos principais direitos, a gente pode dizer, que encontra-se na gestante. O principal direito é a estabilidade provisória que a gestante tem, né? Desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, a gestante ela tem a estabilidade provisória garantida pela legislação. E, além, né, da estabilidade provisória, ela também tem direito à licença maternidade, que são de 120 dias, que ela tem direito, ela poderá gozar dessa licença até 28 dias antes do parto, tá? E infelizmente, né, na prática, nós vemos muitos descumprimentos desses direitos básicos da gestante, né, que visa proteger não só a trabalhadora que está gestante, mas principalmente o que o legislador quis é fazer a proteção do nascituro, né, dessa criança que vai nascer. E a gestante pode ser dispensada, pode ser mandada embora, né? Popularmente falando? Não pode, né? A gestante, em regra, ela não vai poder ser demitida, como eu falei. Desde que ela confirmou o estado gravídico, muitas perguntas vêm desses casos. Mas a empresa alega, mas eu não tinha conhecimento que ela estava grávida. Então, gente, ainda que a empresa não tenha conhecimento do estado gravídico da trabalhadora, ainda assim ela vai ter o direito à estabilidade provisória. Tá? E a gestante também vai ter direito à estabilidade provisória, ainda que ela venha pedir demissão e não tenha tido o conhecimento de que ela estava grávida. Tá? Então, ela pediu demissão. É uma pergunta que sempre vem, Isabel. A empregada pode pedir demissão? Lá no artigo 500 da CLT, ela vai dizer que a empregada pode pedir demissão desde que seja acompanhado pelo sindicato da sua classe ou pelo Ministério do Trabalho. Mas aí vamos fazer uma vírgula nessa demissão, porque às vezes ela pediu demissão sem saber que estava grávida, né? No caso dela pedir demissão sem saber que estava grávida, a partir do momento que ela retorna à empresa e fala, olha, empregador, eu pedi demissão, mas eu não tinha conhecimento do meu estado gravídico. A empresa deve reintegrar essa trabalhadora.
em regra, não é isso que ocorre. Até porque nós ainda temos uma divergência jurisprudencial nesse sentido, né? Como eu estou falando, a divergência jurisprudencial é que tem uns juízes que entendem que sim e tem juízes que entendem que não, tá? Mas lá no Tribunal Superior tem prevalecido no sentido de que se ela não tinha conhecimento de que estava grávida, ela deve ser reintegrada e ela tem direito à estabilidade provisória. Agora, voltando no assunto, se ela realmente quer pedir demissão, né? Porque lá no artigo 500 diz que ela pode sim pedir demissão, desde que ela seja assistida à sua demissão pelo sindicato da classe ou pelo Ministério do Trabalho. Na prática, gente, isso é muito complicado. Por quê? Na maioria das vezes, a trabalhadora, quando ela está gestante, ela não quer pedir demissão. E muitas das vezes ela está sofrendo situações no ambiente de trabalho que ela acha que a única saída para ela é pedir demissão. Que é o assédio moral. Deu para você moral, entender, né? Isabel? Que é o assédio moral. Então, porque começa a ser discriminada no sentido assim, você não pode fazer isso porque você está grávida, não esqueci que você está grávida, que você começa a se sentir mal, começa a se sentir doente, né? Exatamente. O assédio vem de diversas formas, e assim também, como você está falando, muitas das vezes já começa quando ela comunica que está grávida, se ela já tiver outros filhos, o empregador já fala, mais um filho, mas de novo, não tem televisão na sua casa, e aí ela que é a pior de todas. Exatamente, ela já começa a sofrer o assédio, né, dessa forma. Então, ela não quer pedir demissão, né, na maioria das vezes. Então, por que o legislador cuidou de colocar que ela tem que ser assistida pelo sindicato ou pelo Ministério do Trabalho? Porque, de fato, é preciso averiguar o motivo pelo qual ela está querendo pedir demissão. E, na maioria das vezes, é por estar sofrendo esse tipo de assédio. As mulheres grávidas, infelizmente, são as que mais sofrem assédio no ambiente de trabalho. Mas não são as únicas, né? Não são as únicas, infelizmente, né? Mas são as que muito sofrem, pelo que a doutora falou. A grávida, normalmente, ela precisa ir muito ao banheiro pelo estado dela. Às vezes, ela sente um cansaço, que é normal, que ela sinta. E, às vezes, por essas circunstâncias... tem enjoo, né? Exatamente. Mal-estar, realmente. Passa mal. Já teve o estado grávido. Exatamente. É diferente, porque realmente a gente está gerando um ser dentro da gente. Então, o nosso corpo é uma mudança muito grande no tudo corpo. aquilo que está acontecendo. Exatamente. E até a falta de sensibilidade, né, da outra parte, exatamente não pensar, gente, é um ser que está crescendo ali, está mudando tudo. Exatamente. O corpo está falando o que está acontecendo. E ele cada um reage de um jeito. E não dá exatamente para fazer uma comparação, inclusive, porque essa comparação também é um assédio, né? Porque fulana estava grávida e não deu trabalho, você está dando, né? Esse tipo de coisa. Exatamente. Olha como ela é mole, não aguenta, olha só, a gravidez não é doença. E essas práticas, né, que nós já íamos falar, que o assédio moral são práticas reiteradas, né, em que o assediador ele visa constranger, humilhar a pessoa, né? Então isso é um assédio moral que está sendo sofrido. E, às vezes, ela passa a gravidez inteira sofrendo esse tipo de situação. Mas falando em assédio moral, agora não só em relação à grávida, a legislação tem uma proteção para a mulher, no modo geral, né? Até por conta da questão hierárquica, a gente sabe que isso acontece muito, né? De ser enxergada ainda como objeto, né? Isso é uma coisa que eu digo por mim, gente, se me olhar, às vezes o olhar de alguém para você, aquilo te incomoda. E aí, se for o seu superior hierárquico, o que fazer? Então, qual a proteção hoje que existe na legislação para as mulheres? Na verdade, a legislação brasileira ainda não tem algo específico para o assédio moral. Mas ele é resguardado pela própria Constituição Federal, onde, pela dignidade da pessoa humana, pelo direito a não ter a sua intimidade violada, lá no artigo 5º. Então, na verdade, esse conjunto de normas que visam combater essa prática do assédio moral, que também hoje não existe ainda aprovada uma punição para quem comete esse tipo de ato, né? A menos que seja assédio sexual, que aí já vai para a questão criminal, que já tem também os dispositivos legais para a punição dessa situação. Então, não existe ainda, né, uma legislação específica, mas existe sim um conjunto de normas
a qual pode ser levado ao Poder Judiciário. Infelizmente, né, essa prática da trabalhadora, às vezes, ela não sofre só de homens, não, tá, Isabel? Né? Eu tive um caso agora, recente, no meu escritório, né, de flagrante assédio moral. Foram 8 meses de práticas reiteradas, de atos praticados visando com que a trabalhadora pedisse demissão, né, com o intuito de humilhar, de constranger, que veio de uma superior que era mulher e não de um homem, né? E pela empresa, o que você acha que a empresa poderia fazer de uma forma preventiva? Então, Isabel, preventiva, a empresa primeiro tem que fazer uma conscientização dos seus funcionários, com palestras, levando palestras dos atos que são considerados como assédio, que não devem ser praticados na sua empresa, né? Através, obviamente, de um jurídico, ter um canal de denúncias, só que o canal de denúncias não pode ser uma coisa figurativa, né? À medida que chegou uma denúncia no canal de denúncias, tem que ser apurada, né? Ela tem que ser apurada, exatamente. Porque à medida que a empresa apura e efetivamente já afasta, de repente, aquele trabalhador de alguma forma daquela situação que está cometendo aquele tipo de assédio, até realocar no próprio ambiente de trabalho. Ela já está, de uma certa forma, fazendo a sua defesa, porque ela está mostrando, futuramente, se ela tiver uma reclamação trabalhista, olha, juiz, eu não fiquei inerte, eu não fiquei de braços cruzados, eu tomei providências imediatas. Então, o passo é esse. Primeiro, conscientizar seus funcionários, né? Dos atos que não podem ser praticados, né? Das condutas que devem ter. Brincadeirinhas bobas, né? Não só entre homem e mulher, mas aquela brincadeira boba entre colegas. Eu acho que esse ambiente tem que ser salutar, né, de convívio, porque a gente fica mais tempo dentro de uma empresa, né, dentro do nosso ambiente de trabalho, do que dentro de casa. Imagina você trabalhar com aquela perseguição. Exatamente. E o assédio moral, ele vem de diversas formas, né? Essas brincadeirinhas, né, que a doutora está falando, infelizmente, não são mais, nós não vivemos mais nesse tempo, né, de brincadeirinhas. E o assédio sexual, ele também vem dessa forma, tá, doutora? É você tocar na outra pessoa sem o consentimento dela, num título de brincadeira, bater na pessoa, né, brincar assim em locais íntimos da pessoa. Isso acontece, tá, gente? Isso aqui não é figurativo, não. Isso acontece na prática, tá? A pessoa passar, por exemplo, por você e dar um tapinha, né, no seu bumbum, tá? Desculpe. Foi só uma brincadeirinha. Não é brincadeirinha, né, doutora? Isso é assédio sexual. É você chegar no seu ambiente de trabalho falando de práticas sexuais que você faz, tá? Isso também é assédio sexual, tá, gente? Então, não é brincadeirinha, não, tá? É você mandar mensagens de cunho sexual pro seu colega de trabalho também, tá bom? Não é mais brincadeirinha, né? Hoje a legislação tem uma proteção para tudo isso, né? E principalmente um cuidado. Eu acho que isso vem de um cuidado com as mulheres, lógico, que não é só as mulheres que sofrem, mas a gente aqui hoje estamos falando com as mulheres, mas esse trato, esse cuidado, exatamente, trazendo a modernidade, né? Porque o que um dia foi uma brincadeira, hoje a gente tem que olhar com um olhar diferente aqui, porque, né, a gente tem casos extremos, né, de que o assédio é capaz de pessoas cometer até o suicídio. A gente tem casos nesse nível, né, muito menor do que tudo isso. Então a gente tem que pensar no macro, e a responsabilidade da empresa fica nesse liame aí, né, até onde eu poderia ter evitado isso tomando as medidas preventivas, como a doutora citou. Agora vamos voltar à questão da gestante. Hoje existe uma ampliação da licença, né, maternidade. Esse caso da ampliação, doutora, só vai ocorrer em empregados que trabalham em empresas que são conveniadas à empresa cidadã. Isso é um programa do governo federal. E a empresa que que aderir a essa questão da empresa cidadã, o trabalhador que trabalha nessa empresa, a trabalhadora, no caso, ela vai ter essa ampliação da licença dela por mais 60 dias. Mas isso depende dessa empresa ser essa empresa cidadã. Então, é um programa do governo... para 180. Exatamente, do governo federal. E
é importante para a empresa ter esse tipo, né, de convênio, porque isso existe uma dedução fiscal nessa questão, e aí o empregador aí pode se inteirar melhor, né? Gente, eu gosto sempre de trazer essa consciência, né? Eu sei que hoje nós vivemos uma situação assim muito delicada no nosso país, tanto para os empresários quanto para os empregados. Porém, à medida que o seu empregado, a sua empregada, ela está trabalhando bem, ela está sendo bem remunerada, ela tem seus direitos efetivamente garantidos, eu tenho certeza que ela vai trabalhar melhor e ela vai produzir melhor para a sua empresa. Então, eu acho que falta um pouco dessa consciência hoje sobre isso, né? Então, eu trago isso. Eu queria só fazer uma... Você falou sobre o assédio e das consequências, né? Eu não sei se você ia me dar a oportunidade de falar disso, e eu quis falar que nós falamos sobre o assédio moral e o assédio sexual. E no caso do assédio sexual, você percebe que as trabalhadoras, muitas vezes, elas têm vergonha de falar até o que está acontecendo. Elas ficam sofrendo aquela situação e elas não têm coragem de expor. Ainda tem elas têm vergonha olhar porque... machista de achar que ela provocou. Né? Exatamente, o olhar machista de achar que ela provocou e que ela queria e que ela gostava. Então, muitas das vezes, ela sofre e ela se cala e ela adoece. Né? Essas pessoas, normalmente, que estão sofrendo isso há muito tempo, elas acabam adoecendo com depressão, síndrome do pânico, pressão arterial que passa a ser hipertensa, a pessoa sente, já quando vai trabalhar, ela já fica nervosa, ela sente suadoros, ela não quer chegar, aquele ambiente faz mal para ela já não consegue mais, e isso acaba virando realmente um problema de saúde, né? E muitas das vezes têm que ser afastadas até por auxílio-doença, por elas não conseguirem mais desempenhar as suas atividades laborativas. Então, assim, é algo que é sério, é algo que os empregadores têm que estar alerta a isso, né? Até porque se a empresa começar a sofrer reclamações trabalhistas nesse sentido, vai comprometer o passivo lá da sua empresa. Então, é preciso ter um olhar sobre essa questão de conscientização. Agora, voltando na questão da gestante, após a licença maternidade, ainda tem o direito à amamentação ou se já está incorporado nesse período de 120 dias? Não, tem sim. Tem lá na CLT, é garantido até o bebê completar 6 meses de vida, a trabalhadora vai ter direito a 2 intervalos de 30 minutos para amamentação. Só que na prática fica difícil da empresa conceder 2 intervalos num dia, porque nem sempre a trabalhadora vai morar perto da sua casa, que possa ir lá, ou o filho está na creche, só que é um direito garantido. E como na prática se resolve isso? Normalmente, a trabalhadora ou ela pode chegar 1 hora mais tarde ou ser liberada 1 hora mais cedo, a fim de garantir esse direito de amamentação. Então, pode acumular esses 2, 30 minutos em 1 hora de uma única vez. 1 hora, exatamente. Porque os 2, 30 minutos seria aquela empresa que tenha uma sala de aleitamento, que seja possível que o bebê chegue até a trabalhadora. Como eu estou falando, existem empresas assim? Existe, mas na prática é difícil, tá? Mas a empresa tem que garantir esse direito, tá, gente? Tem que deixar a trabalhadora sair mais cedo, 1 hora. Normalmente, elas preferem sair mais cedo, que aí elas chegam mais cedo em casa e conseguem amamentar o filho. Eu tiro por mim, porque eu, apesar de ser autônoma, né, quando eu saía do trabalho, eu ia correndo para casa e minha filha estava esperando para mamar, e é um momento muito importante para a criança e para a trabalhadora também, para a mulher, né, no caso. E a gestante pode continuar trabalhando se ela estiver exercendo uma atividade insalubre? Isso daí foi uma polêmica, né, doutora? Porque com o advento da lei da reforma trabalhista, né, a insalubridade, ela foi deferida que a trabalhadora não poderia exercer atividade insalubre em grau máximo, portanto, em grau médio e mínimo, ela poderia, salvo se ela tivesse um atestado do seu médico, né? O que foi muito absurdo, né? Esse retrocesso, né, da legislação. Só que foi revogada, né, essa situação através de uma ação direta de inconstitucionalidade que tirou esse dispositivo legal
passando ao termo anterior, né? De que a trabalhadora não vai poder exercer atividade insalubre, nem em grau máximo, nem médio, nem mínimo, que é o correto. A empresa pode pedir à mulher um exame de gravidez na contratação? Como exame admissional, melhor dizendo. Não, é prática discriminatória. Não pode, né? A empresa não pode pedir um exame de gravidez na admissão. O que a legislação fala, Isabel? Que a empresa não pode pedir no ato da contratação e nem durante o contrato de trabalho. Mas a lei não fala que é vedado pedir na demissão. E, em certo ponto, como não tem essa vedação legal, eu acho até que, em alguns casos, tá? Seria bom para a empresa pedir na demissão, porque isso evitaria alguns transtornos quando... De readmitir, né? Exatamente, de readmitir, né? De vir realmente a ter uma ação judicial. Então, porque não veda. Mas na prática, né? vamos lá, se eles tivessem essa preocupação, quando a empregada procura a empresa para dizer, eu fui dispensada e descobri que estava... Eles iriam fazer a reintegração. E que não fazem, né? Não fazem. Eu nunca vi nenhuma É muito difícil, é muito difícil. Tá bom, então volta, pode voltar a trabalhar, tá tudo certo. Anula a rescisão, não. Tem sempre vai bater lá no judiciário para poder requerer esse direito. Até porque eles acreditam, inclusive, isso aconteceu eu conversando com um cliente que ele disse para mim que ele já ganhou uma causa que ele não teve que reintegrar, não teve que pagar nada. Eu falei, cara, tem algum detalhe julgamento do mérito. Tem algum detalhe aí que você tá omitindo, porque a pessoa estava grávida, foi dispensada, não teve que reintegrar, você não teve que pagar nada. Não. Eu falei, tem alguma coisa que você está esquecendo de me contar, porque a gente não tem como rasgar esse ponto, né? Lógico que, infelizmente, eu sempre falo isso, né? Operadoras de direito, mais do que ninguém, a gente sabe o quanto a justiça é injusta. E a gente vê muitas situações que são aberrações. Mas a esse extremo, eu acho que não tem. Não. Ainda há desigualdade salarial, você acha que entre homens e mulheres? Sim, né? Eu nem acho, é os percentuais mesmo que dizem, né? Que 17% das mulheres exercem cargos idênticos aos dos homens e com salários inferiores. Infelizmente, ainda existe, embora, né, existe a legislação que diz que não só em relação a sexo, mas salários, pessoas do mesmo sexo, com a mesma função, tem que ganhar o mesmo salário, mas, infelizmente, na prática, ainda há essa desigualdade ainda. E nós vamos continuar lutando para que isso acabe, né? É no nosso papel, né? A legislação em relação à proteção ao assédio moral e sexual é a legislação genérica ou tem algum artigo específico? Eu acho que eu já até falei. Não temos ainda uma legislação específica sobre isso, mas nós temos um conjunto de normas que garantem essa proteção, né? Que na própria Constituição Federal, que é o direito à sua intimidade, também o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, é por esse caminho que vai haver a proteção contra essas práticas, que são ilegais, né? Que não podem ocorrer, que são vedadas pelo nosso ordenamento jurídico. A gente até já falou você falou sobre pedido de demissão, né? Que é possível a gente a gestante pedir demissão, mas que tem exatamente uma proteção em relação a, de fato, se isso aconteceu por vontade própria, ou se era até quando a gente começou a falar sobre assédio. Então, isso, na verdade, a gente pode dizer que isso é uma verdade. Sim. Então, ela pode pedir demissão. Pedir demissão, ela pode, desde que ela tenha a assistência. Assim, eu tive um caso que realmente a trabalhadora precisou pedir demissão. Por quê? Ela estava gestante, ela tinha um direito à estabilidade provisória, só que o esposo dela ia ser transferido para outro estado. E ela, obviamente, gestante, ela queria acompanhar o esposo dela. E ela efetivamente queria pedir demissão. Só que isso foi levado ao sindicato, o sindicato conversou com a família. O que normalmente o sindicato faz quando a trabalhadora diz que quer pedir demissão? Ele chama primeiro a trabalhadora para conversar, para saber os motivos. Depois que chama a trabalhadora, pede que algum familiar vá também. Isso é uma forma de averiguar
aquilo que eu falei anteriormente. Se realmente ela quer pedir demissão voluntariamente por alguma razão específica ou se ela está sendo coagida a pedir demissão. Então, assim, ela pode pedir demissão, só que ela tem que ter a assistência do sindicato ou do Ministério do Trabalho e que vai averiguar as razões pelo qual ela quer pedir demissão. Então, é uma verdade, né? Embora tenha essas nuances que devem ser respeitadas. E também vale relembrar o que você disse sobre pediu demissão e depois que pediu demissão, descobriu que estava grávida, pode pedir a reintegração. Sim. Assim, como eu falei, é um entendimento maior que a medida, e eu tenho um processo agora, recente, do meu escritório, que a empresa, inclusive, recorreu, e essa semana perdeu o recurso, tá? Que foi exatamente assim. Ela, a trabalhadora, pediu demissão, descobriu que estava grávida, informou a empresa via WhatsApp, requerendo, e a empresa falou que ela não tinha direito a retornar. Eu entrei com a reclamação trabalhista, consegui imediatamente a tutela de reintegração, ela foi reintegrada ao trabalho e a ação foi julgada procedente, justamente sob o argumento de que, sobre o fundamento de que ela não tinha conhecimento de que estava grávida. E o que acontece em relação a essas verbas rescisórias que a pessoa já recebeu? Em princípio, como o processo ainda não transitou, por enquanto não aconteceu nada. Inclusive, a empresa queria que ela devolvesse, né? Mas como a empresa continua recorrendo no processo, por enquanto ela não devolveu, né? Mas provavelmente lá na frente, quando ela for receber os valores, esse valor vai ser feita uma dedução, né? Do valor que ela já recebeu, que foi mínimo. Como ela pediu demissão e também o contrato dela não era tão grande, ela recebeu um valor muito pequeno. Se tiver menos de um ano, já não tem exatamente. É muito pequeno. Relação à licença maternidade. Mito ou verdade que quem paga esse salário é o empregador? Olha, atualmente é verdade, né? Houve uma mudança recente, né? Como acontecia anteriormente? O empregador pagava aqueles primeiros 15 dias que ela se licenciou e depois ela ia para o INSS para poder receber a licença maternidade. Atualmente, quem paga a licença maternidade é o empregador. É uma decisão recente, é uma mudança recente. Né? É uma mudança recente. O empregador paga, só que ele recebe esse valor de volta do INSS. Né? Isso que é importante. Exatamente. Calma, gente, calma. Calma. Ele paga a licença maternidade, só que ele recebe de volta da Previdência esse valor. Pode ser até compensado se ele tiver algum débito perante a Previdência, né? Tem N situações. Aí não é prejuízo para ele, né? Não é. Calmem. Já que eu te fiz duas perguntas e eram verdade, o que você me diria que de fato é mito? Bom, o mito, que eu considero um mito, é que a trabalhadora gestante ela não pode ser mandada embora em hipótese alguma, né? Porque, gente, também a condição de gestante, ele não pode dar à trabalhadora um passaporte da impunidade, né? Digamos assim. Eu tô gestante, eu não posso ser mandada embora, eu vou fazer o que eu quiser. Não é assim, né? Toda empresa tem suas normas, tem suas regras, né? No contrato de trabalho, você assume aquilo a que você foi contratado. Então, assim, se você cometer uma falta grave, passível de ser demitido por justa causa, não é o fato de você estar gestante que você não vai ser demitido por justa causa, tá? É óbvio que a empresa vai ter que fazer uma apuração muito minuciosa, né? Tem que ter provas, tá, gente, daquilo que está fazendo, mas ela pode sim ser demitida por justa causa se ela cometer uma falta grave. Então, assim, eu vejo isso muito também, isso também acontece na prática, tá, gente? Não é só pro lado. Às vezes a trabalhadora acha, não, porque eu tô gestante, eu não posso, eu tenho estabilidade, eles não podem me mandar embora, não. E começa a fazer tudo, né? Agora, se você, faltas graves. Porque se você cometer faltas graves, dá direito à empresa de fazer a rescisão do contrato por justa causa. E aí a empregada vai poder ser demitida, sim. Em contratos pré-determinados, existe estabilidade? Em contratos de experiência, por que exemplo, você diz, sim. Ela vai ter direito, ainda que esteja no contrato de experiência, ela vai ter direito à estabilidade. Mas aquele contrato
por obra certa, vamos dizer, foi contratada por 90 dias para exercer uma função de carnaval, por exemplo. Carnaval chegando, e aí ela foi contratada para fazer um serviço que tinha Ainda previsão assim, ela de um vai ter mês. direito. Aí ela Ainda ainda assim, a assim, trabalhadora vai ter direito à a estabilidade. estabilidade de todo o período gestacional. Aconteceu um caso, e às vezes, né, as coisas surgem, às vezes você não. Aconteceu uma situação de uma jovem aprendiz que engravidou. E aí ela teve direito também à estabilidade, tá? Em regra, ela não teria, assim, ela teria, o contrato dela já estava perto de terminar, né? Ela era uma jovem aprendiz, ela engravidou e ainda assim ela teve direito Eu tive um à caso desse no estabilidade. escritório. Teve de... Mas na primeira instância eu perdi, mas no recurso eu ganhei. É. Exatamente lá em cima reconheceu, porque aqui embaixo, e eles entraram com revista, tá? Porque eles entendem, não, era período temporário, e aí e era exatamente, por isso que eu dei a brincadeira do carnaval, porque o caso dela era exatamente isso, ela foi contratada para fazer serviços temporários de carnaval. E aí ela descobriu que estava grávida e já tinha sido dispensada, pediu reintegração, não foi? E o que nós falamos aqui é, em regra, o que se entende majoritariamente. Não quer dizer, gente, que não tenham decisões contrárias, tá? Porque às vezes você vai jogar aí no Google, aí vai falar, mas a doutora falou isso e tal. Então, em regra, a proteção sempre é a proteção da gestante e principalmente do nascituro, né? Então, assim, eu já tive vários embates enquanto advogando para o empregador nessa questão do contrato de experiência. Ah, doutora, mas é contrato de experiência. Eu falei assim, olha, você pode até mandar embora, mas vai ter problema na frente. Ela vai ter direito, se ela está gestante, se ela já te informou. Em regra, mas não quer dizer, o que você falou, às vezes uma decisão lá de 4 anos atrás, ou até recente mesmo, né? E que possam estar passíveis também de revisão, né, nos tribunais superiores. Então, não quer dizer que você não vai encontrar uma decisão, mas, em regra, sim, tem direito. Alguma coisa que eu esqueci que você acha muito importante? Bom, o que eu acho muito importante é essa consciência que deve ter, né? Essa consciência, principalmente como nós falamos, das empresas, de um olhar mais sensível, né? Nessas situações de gestantes, essa conscientização contra o assédio moral, né? Contra essas práticas que vêm adoecendo as pessoas no ambiente de trabalho, né? De zelar por um ambiente mais tranquilo, de um ambiente mais saudável. Enxergar, inclusive, as empresas que investir no colaborador, ela tem esse retorno, né? Porque a pessoa satisfeita no ambiente de trabalho, ela produz mais, ela produz melhor. Exatamente. Investir no seu funcionário, né? E eu obviamente não vou falar, mas eu tenho uma empresa que eu sou super fã dela, né? E que ela investe em capacitação, com palestras para os seus funcionários. Ela faz premiação com viagem, por exemplo, para o Beto Carreiro. Às vezes é uma pessoa que nunca viajou na vida, e ela está tendo a oportunidade de levar a família para viajar, para ir para o Beto Carreiro. São práticas que, se a sua empresa tiver condição de fazer, você vai ver como você vai ter uma equipe que vai se doar mais pela empresa, né? Tratar o funcionário mais humanamente, né? Para que ele possa assim, vestir a camisa da empresa, né? Assim, porque uma empresa também que tem um rodízio muito grande de funcionários é muito complicado. Ninguém veste a camisa, a verdade é essa, né? Ninguém veste a camisa, entendeu? Trabalhou ali 1 ano, daqui a pouco dá, né? Agora, às vezes você tem empresa que, nossa, trabalha 15 anos nessa empresa, trabalha 10 anos nessa empresa. Então, vamos lutar por um ambiente de trabalho melhor, mais saudável, né? As pessoas estão adoecendo. Talvez vamos tentar levar essa consciência dessas brincadeirinhas que não existem mais, que não convém mais esse tipo de situação. Se você, empregador, tem a oportunidade de fazer uma festa de final de ano na sua empresa, isso é tão bacana, é uma forma de você retribuir ao funcionário aquilo que ele está fazendo pela empresa, e eu acho que essa empresa vai fluir muito mais, né? Respeitar efetivamente os direitos trabalhistas, né? Ter esse olhar para a mulher que está grávida, que está gestante, de uma outra forma. Né? Então, isso que eu deixo hoje, isso que eu luto todos os dias, né? Não só, às vezes, pessoal, luto pelo direito, você, empresa, tem que estar
se prevenindo, fazendo sua prevenção, levando o direito para dentro da sua empresa, que a sua empresa só tem a crescer. Então, nós lutamos por isso, para que esses direitos sejam garantidos e que as pessoas tenham um ambiente de trabalho melhor. É isso que nós queremos. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Para você que acabou de assistir o nosso episódio do Juridicamente Falando, não esqueça de se inscrever nos canais, para que você não perca nenhum episódio. Assim como nos sigam na rede social, doutora Isabel, doutora Elizabeth e o Juridicamente Falando. E se ainda assim ficou alguma dúvida sobre o assunto tratado, pode deixar nas perguntas que vamos responder a todos.